Bom dia a todos, queridos irmãos. Mais uma vez, mais um domingo pela manhã estamos aqui para aprender acerca da Palavra de Deus. Antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Pai bendito, Deus bondoso, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo, pelo seu cuidado nas nossas vidas, pelo teu amor, por mais essa semana que se inicia, pela vida de cada irmão, ó Pai, que apesar de distantes temos a oportunidade de livremente estudarmos a Tua Palavra, aprendermos mais de Ti e colocarmos em prática, ó Pai. Para isso te peço o auxílio do Teu Espírito Santo em nossas vidas, porque sabemos que somos fracos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, hoje, dando continuidade à nossa revista do que somos, o que fazemos, teremos uma aula, um assunto bastante prático para os nossos dias, falando sobre benignidade e bondade, baseado no texto de Gálatas 6, versículo 10. Essa é a lição de número 10 da revista Nossa Fé. Eu te convido de que acompanhe a leitura bíblica e também de que leia os outros textos propostos na revista e todo o material, inclusive o exercício que tem ao final da página 38. Bom, antes vamos ler o texto referência, Gálatas capítulo 6, o texto base é o texto de número 10. Contudo, nós iremos ler todos os 10 primeiros versículos desse capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Então, Gálatas 6, verso 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Bom, nós introduzimos aqui a nossa aula falando sobre a bondade. No mundo em que nós vivemos hoje, onde tantas atrocidades acontecem, onde na TV nós temos visto cada vez mais crimes e problemas gerados pela humanidade, será que nós podemos dizer que ainda existem pessoas boas no mundo? É uma pergunta que fizeram, de certa forma, a Jesus Cristo, e nós temos um relato no capítulo 18 de Lucas, verso 18, sobre o jovem rico, que ele chegou a Jesus e disse assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui Jesus sabia que ele estava sendo testado mais uma vez sobre isso de ser bom, demonstrando ali de que a verdadeira bondade ela está somente em Deus. A bondade de forma absoluta, de forma plena, de forma perfeita, ela está em Deus, porque esse é um dos seus atributos. Deus é bom. E nós sabemos que nós recebemos esse atributo de Deus, é um dos atributos comunicáveis do nosso Pai. Contudo, nós sabemos também que nós pecamos e por conta do pecado, nós não conseguimos ser plenamente bons. No nosso coração permeia a maldade e não é possível sermos plenamente bons tendo esses pensamentos ou muitas vezes ações que não condizem com a palavra de Deus. Um dos textos bíblicos mais conhecidos que vai falar sobre a benignidade de Deus é o Salmo de número 136,
Eu vou ler para vocês o verso 1, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja que a bondade é a essência de Deus. Ele é todo o bom. Ele é o bem, a benignidade. E, meus irmãos, mas nós podemos falar, bom, Deus nos deu esse atributo, contudo estamos contaminados pelo pecado, mas por vezes fazemos bondade. Mas é importante nós lembrarmos que qualquer bondade que seja manifestada no nosso caráter, ela vem do próprio Deus, através dessa concessão que Ele faz. Os atos de bondade que nós temos, eles são frutos de um coração que deseja honrar o Senhor e lhe atribuir a glória. Porque quando uma pessoa faz bondade esperando ser reconhecida ou esperando algo em troca, no seu coração não está sendo feito da forma correta, porque ela não visa a honra e a glória do Senhor, mas a si mesmo. Então, a bondade que o cristão faz, ela serve para honrar e glorificar a Deus. Senão, é só vaidade, né? Não é desejo genuíno de um coração transformado. O contexto em que Paulo escreveu esse verso que nós estamos estudando e todo o texto que nós lemos a partir do verso 1, capítulo 6 de Gálatas, ele começa falando do auxílio mútuo e das faltas que muitas vezes nós cometemos uns para com os outros. E isso é normal em qualquer nível de relacionamento, quer seja com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o irmão da igreja, com qualquer outro familiar. Nós erramos, né? Muitas vezes falamos coisas que não agradam um ao outro, agimos de forma com que o outro fica chateado e vem nos exortando aqui o texto falando que nós devemos, se caso alguém faltou conosco, corrigir essa pessoa, porém com espírito de brandura, né? Com mansidão, tomar cuidado com as palavras, porque sabemos que a forma como dizemos é que de fato gera a maioria das contendas, né? E com a consciência de que nós também somos pecadores, né? Muitas vezes nós vamos corrigir o próximo nos esquecendo de que nós também podemos incorrer nas mesmas faltas ou em outras faltas. Então, por conta disso, Paulo vai nos exortar a corrigir o outro com espírito de brandura. E ele vem discorrendo o texto acerca dessa responsabilidade que nós temos nos relacionamentos, de uma maturidade espiritual, e entra num assunto que nós podemos chamar de lei da semeadura, né? Falando de que tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos, né? É assim que Deus fez, essa é uma lei criada pelo nosso próprio Deus, né? Uma lei de justiça. E ele finaliza nos encorajando a fazer o bem a todas as pessoas. E eu queria ressaltar o verso 9 e 10 que ele diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E com isso nós vamos aprender dois conceitos sobre a benignidade e a bondade. O primeiro deles é que nós não nos cansemos de fazer o bem. Nós devemos, meus irmãos, planejar a bondade que vamos executar. Ao acordar, é importante que você pense as coisas que você pode fazer para benefício do outro. E o outro nem sempre é aquele desconhecido. Às vezes o outro é a sua esposa, é o seu filho, é a sua mãe, é um colega de trabalho. E por que nós devemos planejar fazer esse bem? Porque a nossa carne naturalmente planeja coisas que não são boas. Então nós devemos nos esforçar em fazer o bem. Quando nós pensamos acerca disso, nos lembramos do amor de Deus e das obras que nós devemos fazer por amor ao seu nome, não para a salvação, mas sim porque somos salvos, nós colocamos isso em prática de uma forma mais fácil. E de que forma que nós podemos planejar? Podemos orar por alguém, podemos ajudar essa pessoa numa dificuldade, às vezes psicológica, às vezes com um conselho, um ombro amigo. Podemos também ofertar para essa pessoa que está passando por uma necessidade, que está desempregada, precisa comprar um remédio, precisa de uma passagem para procurar emprego, para imprimir um currículo. Essas são formas que nós podemos agir com bondade para com as pessoas.
E é importante nós lembrarmos também que esse planejar, ele vem de encontro com a nossa natureza, porque nós não somos naturalmente bons. Se você acompanhar comigo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, eu queria ler do 28 até o 32, a Bíblia vai nos dizer assim, ó, Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui nós sabemos que o capítulo 1 de Romanos vai falar sobre a depravação total do homem e apontar os nossos pecados da nossa natureza caída, demonstrando que nós somos tudo isso, de que nós inventamos males, de que nós aborrecemos a Deus, de que nós pensamos de forma maligna, de que nós caluniamos e tantas outras coisas. Porém, a boa notícia do Evangelho, conforme segue até a carta de Paulo aos Romanos, fala que Jesus, ao nos salvar, ao morrer pelos nossos pecados, ele opera em nós, de forma com que essa nossa natureza é transformada dia a dia, é moldada segundo o caráter de Cristo, e aí nós passamos a ser chamados de irrepreensíveis filhos de Deus. Esse relato está em outra carta de Paulo, essa aos Filipenses, no capítulo 2. Eu vou ler o verso 15 e 16 dessa carta. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja que a palavra de Deus, falando sobre o desenvolvimento da salvação, diz que através de Jesus nós somos chamados filhos de Deus e não temos mais culpa, mas nós vivemos diante dessa sociedade, de uma comunidade corrompida pelo pecado. Outra coisa que nós devemos pensar sobre fazer o bem é na intencionalidade, em relação de que nós não devemos fazer o bem de forma utilitarista ou interesseira. Eu vou fazer o bem quando me convém, eu vou fazer o bem a alguém se ela puder fazer algo em troca para mim, sabe? Favor trocado. Eu vou fazer o bem porque essa pessoa aqui ela é relevante, eu sei que uma hora ela vai se lembrar de mim. Vou fazer o bem porque estão me olhando, estão me filmando, porque eu posso postar nas redes sociais ou qualquer coisa assim, porque isso é hipocrisia. Ao contrário, a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. E o pior é que muitas vezes nós podemos fazer o bem e as pessoas nos retribuir com ingratidão. Assim como aconteceu com o próprio Jesus, quando curou algumas pessoas e poucos voltaram para agradecer. Um outro texto que fala sobre a bênção, que nós podemos fazer o bem, é o texto de Atos, aí o capítulo 20, o verso de número 35 fala sobre isso. Texto bastante conhecido, mas eu gostaria de nesse momento relembrar com os irmãos, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando nós fazemos o bem, nós somos mais do que felizes, porque nós aprendemos com o nosso Mestre a socorrer os que necessitam. Então, meus irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. E a segunda lição é a quem fazemos o bem. Nós fazemos o bem a todos. Nós, como cristãos, somos chamados para ser luz. Aqui o texto diz que nós somos como luzeiros. Nós vamos guiar as pessoas para que elas possam ver a Jesus Cristo. E quando nós fazemos o bem, as pessoas passam a reconhecer Deus em nós. Como a Bíblia diz que como que nós podemos dizer que amamos a Deus se odiamos o próximo? Como nós podemos dar o exemplo e falar de Jesus Cristo se nós tratamos o outro mal?
se nós nos privamos de ajudar quando podemos. Esse não é o papel do cristão. É necessário que nós façamos o bem para que o próximo reconheça Jesus em nós. Que nós sejamos testemunhas dele também nos atos de bondade e benignidade. Até porque, meus irmãos, se nós cristãos não estivermos preparados para fazer o bem para as pessoas, quem fará? Sabemos que algumas religiões se baseiam nisso, de que você fazendo o bem você irá evoluir. E veja que isso é uma troca. Você faz o bem para que assim você possa crescer espiritualmente. No aspecto cristão isso é diferente. Nós fazemos o bem porque já somos alcançados, porque já fomos salvos, porque refletimos com o espelho a imagem de Cristo, que é o próprio Deus, que é bom na sua essência. Então isso é esperado dos cristãos. E como que o cristão pode fazer o bem? Nós já citamos no capítulo anterior, no ponto anterior, de que nós podemos primeiramente interceder por essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus acuda, socorra, cure, faça coisas que não estão na nossa mão. Contudo, não devemos medir esforços para fazer aquilo que Deus nos pede, né? Se Ele tem nos abençoado financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, nós devemos apoiar os nossos irmãos, apoiar o próximo nas suas necessidades, demonstrando essa bondade vinda de Deus. E outra coisa sobre a quem nós devemos fazer, ela deve ser feita a todos de forma indistinta, né? Jesus Cristo demonstrou isso, né, diversas vezes quando falava com os gentios, né, quando contava algumas parábolas que deixavam os judeus atordoados, né, quanto ao amor que ele tinha também por aqueles que não eram considerados seus naquele momento. Nós temos diversos relatos bíblicos de Jesus quebrando os paradigmas, né, rompendo as barreiras, demonstrando que o próximo são todos, né, todas as criaturas de Deus, não só os filhos de Deus, não só os irmãos na fé, né? E esse é um exemplo de Jesus Cristo que nós devemos seguir, não levando em consideração raça, credo, gênero, classe social, qualquer coisa que seja, nós não devemos considerar para fazer o bem ao próximo. E o versículo 10 diz que, principalmente aos da fé, nós temos obrigação de socorrer aqueles que nós chamamos de irmãos. Pense que nós estaremos no céu juntos, então devemos desenvolver um bom relacionamento desde aqui na terra, onde nós estamos nos preparando para isso. Então, é dever da igreja socorrer uns aos outros, orar uns pelos outros, coisas que nós já temos estudado nas aulas anteriores e que nós aqui aprendemos sobre fazer o bem a todos, principalmente aos da fé. E nós concluímos, meus irmãos, essa lição lembrando que os que são salvos por Jesus Cristo, eles recebem do Espírito Santo de Deus a capacidade de praticar o bem a todos. Porque nós, natureza caída, não a temos. Mas o Espírito Santo nos exorta e nos encoraja para fazer esse bem. E assim nós agindo de forma bondosa, benigna, nós estamos refletindo a bondade do próprio Deus aqui na terra. É isso que nós aprendemos hoje e eu te convido para aplicar. De que forma? Tente fazer uma lista das ações que você pode fazer diariamente. As pessoas com as quais você tem contato, seja diário, seja semanal, seja constante, seja inconstante, seja esporádico, nós devemos pensar de que forma nós podemos servir ao próximo. E é importante que nós listemos isso para que nós possamos inculcar e de fato praticar e acompanhar esses atos de bondade. E hoje eu te desafio também a ligar para alguém que talvez você já não fale há algum tempo, alguém que por causa da pandemia está um pouco mais distante. Ore com essa pessoa, ouça as suas lamúrias ou os seus agradecimentos e ofereça uma ajuda, seja psicológica, seja um aconselhamento espiritual, seja financeira, qualquer que seja. Execute o bem, pratique, porque assim nós estamos honrando e glorificando a Deus. É este o nosso desejo e esse foi o aprendizado da nossa lição de hoje. Que Deus nos ajude. Oremos.
Deus, a sua palavra nos confronta, ó Pai, porque sabemos que somos pecadores e inclinados, ó Pai, ao mal. Mas ela também nos diz que o Senhor nos concedeu os seus atributos e dentre eles a bondade, a qual nós, salvos por Cristo, temos o dever, ó Pai, o privilégio de aplicarmos a todas as pessoas sem distinção. Nos ajude a não nos cansarmos de fazer o bem a quem quer que seja, ó Pai. Que o Senhor tenha nos capacitado e nos abençoado e que possa nos usar, ó Pai, para sermos bênçãos na vida das pessoas, refletindo assim a imagem de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós temos por exemplo. E que todo esse bem que nós venhamos a fazer, ó Pai, que sabemos é concedido por intermédio do Espírito Santo, não redunde em glória para nós, mas a Ti, que é o único merecedor de toda honra, glória e louvor. Nós queremos Te louvar e engrandecer por isso, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós te oramos e agradecemos mais uma vez. Amém. Meus irmãos, que essa lição tenha entrado no seu coração e se torne prática. Até o próximo domingo e que Deus te abençoe. Um abraço.